Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Brava Energia referentes ao terceiro trimestre de 2024. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos diretores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.bravaenergia.com, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Brava Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos segmentos e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra ao Décio Oddoni. Por favor, Sr. Décio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu quero iniciar agradecendo a presença de todos vocês nesta que é a primeira conferência da equipe da Brava e passar algumas mensagens iniciais. A gente já passou aí pelo slide de disclaimer, que é conhecido por todos. Esse slide traz os highlights do nosso trimestre, mas eu queria comentar que faz apenas 3 meses que estamos trabalhando juntos. Nesse período, nós ajustamos a equipe, tivemos cerca de 10% de redução na força de trabalho, simplificamos as estruturas organizacionais, reduzindo o número de gerências e também reestruturamos a empresa de forma a reforçar a contability e melhorar as entregas. Nós integramos as operações no onshore e no offshore com responsáveis claros pela operação, os responsáveis pelo OPEX e pelos investimentos, os responsáveis pelo CAPEX. Nós, nesse período, também implementamos a nova marca, a nova identidade visual. Estamos racionalizando o portfólio. Planejamos desinvestir de ativos que não sejam prioritários. Nós postergamos a decisão de investimento no campo de oliva e desistimos da aquisição de Uruguá-Tambaú. A gente continua aumentando a geração de vapor em Alto Rodrigues, como o Jorge, que é o responsável pelas nossas operações onshore, vai apresentar. Continuamos avançando na integração e na captura das sinergias trazidas pela fusão, como o Pedro aqui vai detalhar. Concluímos o planejamento estratégico que a gente conduziu logo após a fusão. Definimos o portfólio-alvo e os resultados financeiros-alvo da companhia e um plano de ação com mais de 130 iniciativas para melhorar a eficiência das nossas operações e alinhar as diferentes dimensões de gestão da companhia. É preciso que estejamos todos alinhados, para obter os resultados. E começamos a preparar o relatório integrado de sustentabilidade da nova empresa. Além disso tudo, principalmente, nós trabalhamos arduamente para obter o primeiro óleo do FPSO Atlanta e para retomar a produção em Papa-Terra de forma sustentável. Com isso, nós preparamos a companhia para se tornar uma empresa mais eficiente, pragmática, meritocrática, capaz de reduzir custos e extrair maior valor dos nossos ativos. Tudo isso vem sendo feito numa conjuntura desfavorável. É reflexo de uma série de fatores. O preço do petróleo vem oscilando, o FPSO Atlanta ainda não entrou em produção, a ANP marcou para final desse mês a vistoria do sistema de medição, e a produção em Papa-Terra foi paralisada para executar atividades de manutenção e preservação da integridade do FPSO, como o Mastranjo vai detalhar. Os resultados desse trimestre mostram a importância de um portfólio balanceado. Pois mesmo com os principais campos offshore com produção limitada, fomos capazes de entregar bons resultados e de manter um caixa robusto em um momento de elevado CAPEX,
CAPEX que vai se reduzir com a conclusão da fase 1 do Atlanta, como aí o Pizarro vai mostrar. Resultados que vão melhorar rapidamente com a iminente entrada em produção do FPSO Atlanta, a retomada de Papa-Terra e a conclusão da aquisição do Parque das Conchas. Passada essa fase, nós vamos entrar em um período de colheita. Com o ramp-up da produção offshore, o OPEX por barril vai cair e teremos uma forte expansão da geração de caixa e uma consistente ampliação da remuneração dos nossos acionistas via dividendos. Próximo slide, por favor. A combinação produziu uma empresa com um portfólio robusto, diversificado e integrado. Temos mais de 500 milhões de barris de reservas provadas, além de ativos de produção onshore, offshore, mid e downstream. Adicionalmente, esse portfólio proporciona crescimento no tempo e opcionalidades, pois conta com ativos em diferentes estágios de maturidade. Para ter foco e expertise na administração desses ativos, e para especialmente garantir as entregas, a gente estruturou a empresa com equipes dedicadas ao upstream, tanto onshore, liderado pelo Jorge Boeri aqui, e offshore, liderado pelo Mastranjo, mid downstream, liderado pelo Pedro, e exploração, que responde para mim. Mais um? Vamos começar agora com os destaques da operação, falar um pouquinho de produção, depois eu passo para os nossos diretores detalhar as operações em cada segmento. Esse slide ele mostra o potencial de produção da companhia. Um exercício com a soma das duas empresas no primeiro trimestre desse ano indica que, mesmo com o sistema antecipado de Atlanta e suas limitações, a produção das companhias combinadas já chegou próxima dos 80 mil barris por dia. E em 2025 teremos o ramp-up do FPSO Atlanta e o resultado de outras ações que a gente está tomando. Agora eu passo a palavra para o Mastranjo mostrar a evolução das nossas operações offshore. Por favor. Mais um slide. Obrigado, Décio. Mais um slide. Vamos começar por Papa-Terra. Nesse slide a gente tem um cronograma das atividades que foram feitas. Muita coisa foi feita no restabelecimento dos sistemas para colocá-lo em operação, recuperação do sistema de geração de energia. Mas antes de entrar no detalhe de Papa-Terra, a gente tem que entender Papa-Terra como um todo. Porque assim você consegue entender o que está sendo feito hoje no contexto. Papa-Terra, o reservatório de Papa-Terra, tem mais de 2 bilhões de barris de óleo em place. Mais de 2 bilhões de barris de óleo em place. O fator de recuperação hoje, que nós temos, menos de 3%. O que isso significa? A gente tem que projetar o futuro. O que a gente tem que fazer para aumentar esse fator de recuperação? Qualquer percentual a mais é muito óleo. É isso que a gente está vislumbrando para o futuro. Mas a gente não consegue pensar no futuro sem ter um presente. Então a gente dividindo em duas fases o que está sendo feito hoje no Papa-Terra de hoje. Nós estamos trabalhando na recuperação e na integridade de vários sistemas. Nós estávamos planejando uma sequência, mas houve uma alteração na regulamentação que impede a operação junto com uma dispensa que era usual no passado de pessoas a bordo, que isso aconteceu há pouquíssimos meses atrás. Com isso, a gente não tem condição de preparar o Papa-Terra do futuro sem antes a gente fazer essas atividades que estavam programadas. Estamos trabalhando com afinco para terminar essa primeira fase de integridade e recuperação de alguns sistemas. Já estamos aí nas últimas etapas, prevendo a conclusão dessa primeira etapa agora em dezembro, retornando à produção. E a partir dali a gente vai começar a trabalhar no Papa-Terra do futuro, que seria várias outras ações para aumentar o fator de recuperação. Quais sejam, por exemplo, colocar mais poços, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Outro exemplo,
começar a injetar água para aumentar a recuperação do óleo em place. Então, mas a gente, para pensar nesse futuro, a gente tem que trabalhar no presente, que a gente está trabalhando para retornar a produção aí nas próximas semanas, em dezembro. Mais um slide, por favor. Agora, Atlanta. Atlanta é um projeto de Greenfield, ele é um mega projeto. Mais abaixo vocês têm aí o cronograma de implantação de um projeto como esse, que é desafiador. Agora, vocês podem perceber a capacidade de entrega conforme o cronograma original. Todos os poços perfurados previstos foram perfurados no prazo. As instalações das árvores de Natal, programação de instalação das bombas multifásicas, são bombas robustas, todas elas já foram instaladas. O cronograma de implantação está seguindo conforme o cronograma original e mais, dentro do orçamento aprovado. O que está acontecendo? Agora, nós estamos já temos a licença do IBAMA, a licença de operação saiu com todos os requisitos que nós precisávamos. Estamos com uma colaboração 100% da ANP, que está se desdobrando para conseguir atender as demandas, mesmo com a simultaneidade de várias unidades chegando ao mesmo tempo. Ela só tenho agradecer a atenção que a ANP está nos dando. Agendou essa vistoria de medição agora no final desse mês. Em paralelo, lá no início nós tínhamos 70 condicionantes de partida, que são condicionantes, são itens que eles observam que pode trazer uma melhoria na situação de segurança, de operação, que nós estamos atendendo. Faltam ainda 19 que já estão praticamente prontas, faltando as evidências que estão sendo terminadas a bordo, que a gente vai fazer concomitante aí com a visita daqui a algumas semanas. Então, nosso cronograma hoje, com essa colaboração que a gente tem, com a importância que a gente dá para a participação do nosso regulador, é terminar agora em novembro, estando pronto aí a partir dali para a partida de produção. Mais importante ainda, agora temos um portfólio maior de atividades, de projetos que a gente pode aumentar o nosso poder de força na implantação daquela que eu falei lá atrás, do Papa-Terra do futuro, e as próximas fases de Atlanta. A unidade de Atlanta, ela já foi pré-investida para novos poços. Não tem mais pré-investimento para ser feito na unidade de produção de Atlanta. Tiebacks. Se a gente conseguiu fazer esse projeto todo dentro do prazo e implantar, fazer um tieback é colocar sonda, colocar linha e conectar. É o que a gente está fazendo. Eu posso até adiantar, não posso dar agora muita cor, porque nós estamos fechando a negociação com alguns fornecedores, mas já estamos alinhados. Mas, no máximo 2 semanas, vocês vão ouvir da gente a assinatura de contratos dos long lead items para a fase 2, colocar mais 2 poços em Atlanta, mais 2 poços em Papa-Terra e possível mais um poço em Malombe. Então, tudo isso aí só foi possível com essa sinergia que a gente tem da nova empresa. Então, não vai demorar muito, mas no máximo 2 semanas vocês vão ouvir da gente essa implantação dessa fase 2 e também o Papa-Terra do futuro já trazendo para mais próximo da data de hoje. Se puder passar mais um slide. Agora, desse slide, o importante é o seguinte. O BC10, nós estamos próximo do closing. Está faltando muito pouco. E relevante nisso é que a contabilização a contabilização do cash flow, do balanço de pagamento, ela vem desde junho do ano passado, julho do ano passado. Então, mas isso aí já está muito próximo de acontecer. O restante do sistema as plataformas de gás são duas plataformas semelhantes. Manati, a operadora nos informou que está ainda com uma previsão de retorno no ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem. E Peruá está
pronta para produzir mais na capacidade dela, sofreu só um pouco da relação à demanda, da falta de demanda de gás. Tambaú-Uruguá, agora com esse portfólio de projetos que a gente pode ser mais seletivo, a gente está negociando com a Petrobras o termination do contrato do SPA. E Oliva, nessa avaliação de de comparação de ativos, onde vale a pena, a gente decidiu revisitar a estratégia, colocando mais para frente o FID. Vou passar agora para o Boeri, onshore. Ok. Bom dia. Bom, no onshore tivemos trimestre marcado pelo inicio da campanha da perfuração. En realidad, en junho perforamos os 2 primeiros pozos do ano, mas neste tri perforamos 15 pozos nos campos de Serra, Canto do Amaro, Seixis, Salina Cristal e Ponta do Medo. Além das 15 perfurações, fizemos 108 intervenções de workover. Estamos enfocados en mejorar la eficiencia de nuestras sondas de perforación, workover y pooling a través de la contratación de sondas especialmente proyectadas para nuestras operaciones. Son los casos de la sonda de pooling, que a gente recientemente comenzó a operar en un campo do Alto Rodríguez, una sonda leve, pequeña, adaptada especialmente para nuestros campos someros, y a contratación de una sonda de perforación para furar los pozos Extended Reach en un campo de Serra. Esa sonda posee un walking system, un sistema que permite a movilización de la sonda de un pozo a otro en apenas 12 horas, sin la necesidad de desmontaje de la sonda. Entonces, con esa eficiencia que a gente está logrando en las sondas existentes, estamos también planillando una reducción en un número de sondas que sea adecuada para nuestra actividad planillada. No gráfico do medio, a gente mostra o desempeño que a Brava tive en un aumento de la producción dos campos cuando pasan de la operación de antigua operadora para a Brava, ¿no? Si comparamos la producción do último tri da operadora anterior versus este tercero tri do ano 2024, podrán ver que todos nuestros campos tuvieron un aumento en la producción de óleo, en la producción de óleo y gas. A excepción del campo do Alto Rodríguez, que es un campo de óleo pesado que se encuentra en una fase de restablecimiento de la generación de vapor. Para quien no está muy informado, o Alto Rodríguez faz parte del Polo Potiguar, que inició a operación el 8 de junio de 2023, y el 30 de junio fue discontinuada la generación de vapor de la usina de ciclo combinado Termoazú. El campo tenía dos fuentes de fornecimiento de vapor, Termoazú, que fornecía aproximadamente el 80% del vapor, y el 20% restante era fornecido por los geradores de vapor. A partir de esa data, a gente se enfocó en un revamping y en un remanejamiento de los geradores de vapor existentes, y estamos complementando a inyección de vapor con la compra de nuevos generadores de vapor que están prontos a entrar en operación, algunos de ellos. Podemos avanzar el slide. Aquí ese gráfico muestra la evolución de la producción del campo Alto Rodríguez y la inyección de vapor. No solamente se ve la evolución, sino también se puede observar la correlación entre ambas las curvas, ¿no? Área cinza es área operada por la antigua operadora, área verde es área operada por la Brava. Entonces, en la data que comenzamos a operar, se ve la descida forte en la generación de vapor, decorrente de lo que falei da saída da Termoazú, y a partir de esa data, a gente comenzó con un inicio nuevamente de voltar a la senda de crecimiento en el generador de vapor, lo que nos va a permitir también, obviamente, voltar a crecer en producción de óleo en ese campo. 2 nuevos generadores de vapor comprados en un exterior, 6 provenientes de China y 3 de los Estados Unidos. 4 de ellos ya están en nuestra operación y comenzarán a inyectar vapor entre este mes de noviembre y janeiro do ano próximo.
y los otros 5 ainda están en fases finales de construcción y estarán prontos para operar a partir del mes de agosto. Entonces, con eso, a gente acha que también vamos a voltar a crecer en óleo en un campo de Alto Rodríguez, do mismo jeito que estamos haciendo en los restos dos campos do onshore da Brava, ¿no? Ok, agora o Pedro vai continuar. Obrigado, Boeli. Próximo slide, por favor. Mais um. Bom, bom dia a todos. Eu vou destacar aqui os resultados na área de trading, comentar um pouco sobre os planos à frente. O trimestre foi um trimestre mais forte em termos de realização, principalmente dos spreads médios na exportação de petróleo. E estamos trabalhando agora para aproveitar a materialidade do nosso portfólio, o grau de sinergias possíveis entre eles e a diversificação da companhia para extrair mais valor dessa posição. Seja ampliando a exposição às margens da cadeia, especialmente aqui com destaque para o bunker de baixo enxofre, um produto do qual a companhia produz em Atlanta, tem uma participação no Parque das Conchas, uma posição muito relevante do produto em especificação final, produzido em Guamaré, no Potiguar. Seja através das oportunidades de otimizações e combinações logísticas, dado a mudança que teremos na capacidade de estoque das nossas plataformas offshore, no caso, o início de operação da FPSO Atlanta e a revitalização da capacidade de estocagem e offload da plataforma de Papa-Terra. A formação de lotes maiores para exportação e novas combinações de qualidade para atendermos melhor o mercado. No ambiente de gás, vale destacar que as margens de comercialização se mantiveram estáveis, apesar de uma demanda menor apresentada pelo mercado, que decorreu de uma pequena variação e oscilação na produção total do campo de Peroá. E no momento estamos trabalhando para diversificar essa base de contratos, trazendo a Brava para novos estados, novos distribuidores e atender novos clientes do Mercado Livre e extrair mais valor da nossa posição na infraestrutura de gás. Próximo slide, por favor. Comentando sobre o nosso plano de sinergias, dentre os méritos que apoiaram a criação da Brava Energia, à época, estimamos mais de $1 bilhão em valor presente de potenciais sinergias divididas num plano de ação bem detalhado, categorizado aqui, dividido entre 3 grandes áreas. Uma área de alocação de capital, áreas operacionais e áreas comerciais. Esses 3 meses de integração, já realizamos muito em todas as dimensões do plano de sinergias. Então, vale destacar, no lado de alocação de capital, a criação de cerca de R$2,3 bilhões em mais-valia através da incorporação da Enalta de participações, o upgrade promovido pelas agências de rating S&P e Fitch do rating da Brava e da companhia combinada em todos os seus títulos a mercado, a incorporação de 4 subsidiárias, dando partida a um processo amplo de simplificação organizacional, permitirá acelerarmos a recuperação de créditos fiscais da companhia combinada. E o pré-pagamento de R$180 milhões em dívidas mais caras ou em condições onerosas para a companhia, no início de um processo de liability management. No lado operacional, como o Décio já apresentou, tivemos um amplo processo de otimização de pessoal que abrangeu cerca de 10% da base de colaboradores da companhia, a consolidação da logística aérea e naval, especialmente na área offshore, e a integração das campanhas futuras de desenvolvimento da fase 2 de Atlanta, os novos postos de Papa-Terra e da área de Peroá e Malombê, como o Mastrangelo destacou. No lado de trading, a integração principalmente da gestão de risco entre gás e energia elétrica, assim como a construção de uma nova estratégia comercial para o gás, e como mostramos ali na coluna à direita, um plano de ação bem detalhado, do qual temos bastante a entregar e esperamos concluir a conquista de todas essas sinergias ao longo dos próximos 12 meses. Bom, agora eu passo a palavra para o Pizarro, comentar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Seguiremos então para a etapa dos destaques financeiros do terceiro TRI. Vale destacar que os saldos apresentados são pro forma, somando os números da Enalta e da 3R desde o terceiro trimestre de 2023 para fins comparativos. Começando então pelas receitas líquidas da companhia, foram cerca de R$2,2 bilhões no período,
sendo 1,5 bilhão no upstream e praticamente o mesmo montante no mid e downstream, com 850 milhões de reais em receitas intercompany. O maior impacto no TRI foram as paradas de manutenção em Papa-Terra e a desconexão dos primeiros poços do Petrojal em Atlanta. No slide seguinte, segregamos as receitas líquidas do upstream em onshore e offshore. Podemos perceber claramente a menor volatilidade da receita do onshore, refletindo a maior estabilidade de produção e os impactos já mencionados dos ativos offshore. Do total, praticamente 90% das receitas são de óleo e na avaliação year-to-date, 42% são relativas às operações na bacia Potiguar e 28% em Atlanta. No slide seguinte, apresentamos o EBITDA ajustado da companhia. Mesmo com as restrições nos ativos offshore, atingimos pouco mais de 130 milhões de dólares de EBITDA no terceiro TRI. Vale reforçar o potencial da companhia, observando o primeiro TRI com EBITDA consolidado próximo a 250 milhões de dólares, mesmo com 3 poços em operação em Atlanta. Lembrando que com o FPSO novo em Atlanta, teremos 6 poços em operação. No slide seguinte, apresentamos o lifting cost da companhia. Considerando o afretamento do FPSO Petrojal em Atlanta, concluímos o TRI com cerca de 20 dólares por barril de óleo equivalente. E desconsiderando o afretamento, seria um pouco abaixo de 18 dólares por barril. No próximo slide, apresentamos a distribuição do CAPEX competência no período, tanto por atividade como por segmento e por ativo. O maior volume financeiro refere-se aos sistemas submarinos em Atlanta e a campanha para conectar os 6 poços ao novo FPSO. Parte relevante desse CAPEX, cerca de 165 milhões de dólares, é CAPEX diferido das bombas multifásicas que vão sendo pagas ao longo dos próximos 12 anos. No slide seguinte, apresentamos a estrutura de capital da companhia. Concluímos o período com 1,2 bilhão de dólares em posição de caixa e equivalentes e cerca de 1,3 bilhão de dólares em dívida líquida financeira. Somando-se os earnouts, a dívida líquida total é de 1,6 bilhão de dólares. Vale destacar que temos 395 milhões de dólares em recebíveis com a Inson, os quais serão pagos durante o contrato de afretamento do FPSO Atlanta. No próximo slide, apresentamos o fluxo de caixa e a posição de derivativos em óleo da companhia. Vale destacar que o fluxo de caixa operacional foi impactado pela redução da produção nos ativos offshore, como já mencionamos, além da inadimplência da NTE em Papa-Terra, hoje com saldo devedor ao final do TRI em cerca de 315 milhões de reais, além dos custos decorrentes da transação. A entrada de recursos em função da venda de 20% em Atlanta foi compensada pelo efeito caixa do CAPEX, bastante atrelado a Atlanta, além do pagamento de dividendos e amortização de principal em algumas dívidas. Concluímos, então, o trimestre com cerca de 9,5 bilhões de reais no caixa da companhia. Em relação aos derivativos, temos pouco mais de 6,7 milhões em contratos, sendo 565 mil em NDFs, concentrados nos próximos 6 meses, e mais de 6 milhões em formato collar, com intervalo entre 57 e 91 dólares por barril. Repasso, então, a palavra ao Décio para os comentários finais. Obrigado. Mais um? Bom, ao longo desse período, desde o início da companhia combinada, em 1º de agosto, nós nos dedicamos a uma discussão sobre o futuro da companhia, as prioridades e o planejamento de curto, médio e longo prazo. As discussões foram intensas, nós contamos com a colaboração do Conselho de Administração e trago para vocês aqui um resumo do que a gente tem como prioridade alinhada da administração com o Conselho para os próximos meses e anos da companhia. Foco absoluto no curto prazo é voltar com a produção em Papa-Terra, ter o primeiro óleo em Atlanta
e avançar na otimização corporativa para a gente capturar sinergias produzidas pela transação e entregar essas sinergias, ajustar o portfólio para a gente focar a atividade nas concessões, né, que são as mais importantes para nós. A gente tem 20% das concessões responsáveis por 90% do EBITDA. Racionalizar esse portfólio através de parcerias ou desinvestimentos e trabalhar arduamente para melhorar a nossa eficiência, reduzindo custo, né, e aumentando o free cash flow por barril, né. Isso tudo vai ser implementado com disciplina de capital, priorizando os principais projetos. A gente acabou de citar aqui alguns exemplos, né, desses ajustes que estão sendo feitos, com o objetivo de aumentar a geração de caixa e o retorno no capital. Com isso, a gente vai poder aumentar a compensação dos nossos acionistas através, seja de dividendos ou de share buyback. Então, o que a gente apresentou aqui hoje, né, mostra o trabalho que vem sendo feito nesses curto espaço de tempo desde a fusão. Acho que a apresentação detalha o potencial que essa companhia tem e que não está refletido no valor da ação, que sofreu bastante com as incertezas e frustrações causadas nos últimos meses pela decepção na entrega da produção offshore. Mas esse quadro está a ponto de mudar. A diretoria e o conselho desenvolveram um plano abrangente e consistente, e as prioridades estão aí na tela, para guiar a empresa nos próximos anos, né? Eles estão alinhados na sua implementação, né? Vários, inclusive, conselheiros e administradores, são acionistas relevantes da organização. 2025 será um ano de obtenção de resultados. Com o time altamente capacitado que temos, que foi capaz de mostrar, né, através da implantação, no tempo e no orçamento do projeto de Atlanta, criamos as condições para isso, né? Com todo o potencial de crescimento que nós deslumbramos, passaremos a entregar uma remuneração consistente e crescente para os nossos acionistas na forma de dividendos e buybacks. Era isso que a gente queria compartilhar com vocês nessa apresentação. Acho que agora é hora de abrir espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado a todos aí pela presença. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior da sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique neste mesmo ícone e digite seu nome e empresa, ou clique em levantar a mão. A nossa primeira pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Senhor Leonardo, seu microfone já está liberado. Opa, bom dia pessoal, bom dia Décio, Pedro, Pizarro, Godoy, Mastrangelo, obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas do meu lado aqui. A primeira é sobre o portfólio de ativos. O Décio acabou de mencionar sobre a otimização do portfólio, né? Queria entender então um pouco melhor o plano para esses ativos que não fazem parte do core da empresa, né? Então, dentro desse escopo, queria entender se esses desinvestimentos ou parcerias já deveriam começar a ser implementados em 2025 e também se faz sentido aqui a gente pensar vocês saindo da bacia do recôncavo, que é onde eu entendo que vocês têm os menores ativos aí, né, em termos de reserva. Minha segunda pergunta é sobre CAPEX. Queria saber se vocês poderiam fazer um build-up com a gente aqui do CAPEX para o ano que vem, para a gente poder entender um pouco melhor o potencial de geração de caixa da empresa já em 2025. São essas minhas perguntas. Obrigado. Bom dia, Leonardo. Desculpa aí, a gente não ouviu a primeira pergunta. Se você puder repetir, eu agradeço. Claro. Sobre o portfólio de ativos, né? Queria entender um pouco melhor o plano para esses ativos que não são core da empresa, né? Então, se puderem falar um pouquinho sobre esses desinvestimentos, parcerias, o timeline disso, se a gente já poderia esperar isso para 2025 e também se faz sentido a gente pensar aqui vocês saindo da bacia do recôncavo, que é onde eu entendo que vocês têm os menores ativos, né? Bom, a gente concluiu agora, finalzinho de outubro, início de novembro, o planejamento estratégico que a gente conduziu, né? Então, esse planejamento, ele indica
né, que se a gente concentrar os esforços nos principais ativos, a gente tem uma melhoria dos nossos resultados e do valor da companhia. Então, a gente está caminhando para fazer isso. Vamos nos preparar para fazer essas operações, seja desinvestimentos ou parcerias. Em relação ao Recôncavo, não há nenhuma decisão de sair da bacia do Recôncavo, não. O nosso objetivo é otimizar os nossos ativos nos diferentes blocos que a gente opera. Então, não há decisão de saída do Recôncavo, não. Mas há, sim, ativos no Recôncavo, como ativos em Potiguar, que a gente está reavaliando. Então, espero que a gente consiga começar esse processo e tenha resultados rapidamente. A outra pergunta foi sobre CAPEX, é isso? Isso, se pudessem fazer um build-up com a gente aqui, do que a gente pode esperar de CAPEX, onde talvez a porcentagem do CAPEX em cada ativo, mais ou menos, para a gente poder entender um pouco melhor do potencial de geração de caixa da empresa já para 2025. Bom, a gente está vivendo agora, né, 2024, especialmente esse período de implantação do sistema de produção da fase 1 de Atlanta, um aumento grande do CAPEX que a gente espera que vá reduzindo ao longo dos próximos meses com a conexão dos postos ao novo FPSO. Né? O nosso objetivo é ter, a partir de 2025, né, uma redução do CAPEX, um CAPEX mais sustentável e que caiba dentro da nossa geração de caixa tranquilamente. Eu vou pedir para o Pizarro completar um pouquinho aqui as informações. A gente não tem dados ainda definitivos, porque nós estamos trabalhando no orçamento do ano, que não foi fechado ainda, e também a gente tem que ter cuidado aí com o guidance que a gente possa dar para o mercado. Maravilha, obrigado. Leonardo, a gente, como o Décio mencionou, estamos trabalhando aqui na reavaliação do plano de CAPEX da companhia. Portanto, obviamente a gente tem aqui uma separação entre o onshore e o offshore. No CAPEX do offshore, em relação ao ano de 2024, a gente vai ter certamente uma redução importante do CAPEX, dado que não temos aqui fase de perfuração de poços em 2025, talvez lá no finalzinho do ano a gente possa estar começando a perfuração, mas isso não está planejado ao longo dos próximos 3 trimestres em 2025. Atlanta também vem num declínio de CAPEX em relação ao ano de 2024, dado que a maior parte do sistema definitivo já foi implementado ao longo de 2024 e a gente tem aqui mais uma parcela remanescente no começo de 2025. Em onshore, exatamente com essa avaliação dos principais campos que compõem o nosso portfólio, a dedicação e a redução de número de sondas em operação também permitirá uma redução do valor total de CAPEX. Então, a partir de 2025, certamente teremos aqui uma geração de caixa, obviamente, dependendo aqui das condições de preço de petróleo, mas certamente estaremos com uma posição maior de geração de caixa operacional quando comparada ao CAPEX. Né? Essa diferença tende a aumentar cada vez mais, sobrando aqui geração de caixa livre para o pagamento tanto das obrigações financeiras, como também esse caminho de deleveraging da companhia que está programado ao longo dos próximos 12 meses. Tá bem claro. Obrigado, Leonardo. Só fazer um follow-up aqui. O Pizarro acabou de mencionar aí sobre o CAPEX remanescente da implementação do sistema, né? Sistema definitivo de Atlanta. Pode quantificar um pouco quanto de CAPEX falta para fazer ainda até o primeiro óleo da nova plataforma? Tem alguma estimativa? O que a gente pode mencionar, Leonardo, é que a gente tem 165 milhões de dólares de CAPEX diferido das bombas MPPs, né, das Multiphase Pumps, que são instaladas no campo de Atlanta. Isso está já no nosso CAPEX competência, mas vai sendo pago ao longo dos próximos 12 anos. E durante a campanha de reinstalação, né, reconexão dos postos que vieram do Petrojal, a gente ainda tem um CAPEX remanescente dessas campanhas, muito relacionados à campanha PLSV, por exemplo, que é a embarcação de apoio
que faz essa reconexão. A parte maior desse CAPEX já acontece ainda em 2024. Tá claro, Pizarro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leonardo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Senhor Bruno, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tem um follow-up, 2 perguntas. Pegando o gancho aí da reciclagem de portfólio, vocês podiam dividir conosco qual que é a estratégia ou a cabeça da companhia, especificamente sobre o mid downstream, né? Se, dentre aquelas várias opções que vocês tinham de monetizar esse ativo de uma maneira melhor, para onde que está o direcionamento. As minhas outras perguntas, uma é sobre a prioridade, né? Então, se a gente pensar em desalavancagem versus dividendos, né? Como o Pizarro mencionou, qual que é a sequência desses eventos, né? Então, você começa a gerar caixa positivo em algum momento de 2025, desalavanca e paga dividendos. Queria entender se isso é mais para primeiro semestre, segundo semestre, qualquer expectativa de timing seria super útil. E a última pergunta, vocês mencionaram que esperam ver uma redução do lifting cost com o aumento da produção, né, que faz total sentido, mas pensando naqueles, acho que $20.6 por barril que vocês colocaram agora, se pudesse dar um range aí para onde esse lifting cost poderia ir com os ativos operando a plena capacidade. Muito obrigado. Bom portfólio, a nossa intenção, né, como já comentei, é focar nos ativos mais importantes do onshore, né, buscando desinvestimentos ou parcerias nos ativos que são menos prioritários. Isso aí também libera a atenção das equipes, né, dá foco para o nosso time, reduz OPEX, reduz CAPEX, tem uma série de benefícios positivos que a gente vai buscar capturar. O midstream ele é importante para nós, o downstream na região da Bacia Potiguar, né, porque permite ali uma garantia de escoamento adequado da produção nossa de petróleo, que é relevante lá, né? Mas a gente não tá pensando em desinvestimento dos ativos, mas parcerias, potencialmente sim, a gente pode desenvolver naquela região em relação a downstream e midstream. Acho que o Pedro pode aqui dar um pouquinho mais de cor, ele está cuidando ativamente aí dessas discussões. Maravilha, obrigado, Décio. Então, Bruno, acho que a pergunta é ótima. Só para contextualizar, hoje no midstream a companhia opera um terminal portuário na Bacia do Potiguar e opera e participa ativamente na infraestrutura de escoamento de gás, compressão e processamento de gás e distribuição de GLP, tanto na Bacia do Potiguar quanto na Bacia do Recôncavo, via nossa participação no campo de Manati. São mais de 1.000 quilômetros de dutos, mais de 10 mil metros cúbicos de capacidade de processamento de gás e uma capacidade também ampla de escoamento da produção de petróleo da Bacia de Potiguar ou de produtos refinados. Então, hoje estamos trabalhando ativamente numa estratégia para extrair mais valor dessa posição, seja ela de forma integrada ou de forma isolada. Existe uma discussão, por exemplo, em curso com a PetroRecôncavo para buscarmos sinergias na Bacia do Potiguar, especialmente no que tange toda a infraestrutura de gás disponível na bacia e como essa parceria pode extrair valor para as duas companhias. Tá? Então, estamos numa fase de estudo e avançando nesse projeto. A gente espera ter uma conclusão em breve de todos esses temas. Sobre a estrutura de capital e a alavancagem da companhia, basicamente, Bruno, o processo ele vem do início da operação em Atlanta, o reinício, né, da operação em Papa-Terra, um incremento de produção relevante que vai acontecer entre o quarto TRI e o primeiro TRI de 2025. Ele é continuado ali no segundo TRI de 2025 com a entrada de mais 2 poços em Atlanta, que já estavam produzindo no Petrojal, e naturalmente com esse incremento de produção, como o Décio mencionou agora há pouco na apresentação, a gente passa a ter um patamar de produção que está muito mais próximo do primeiro TRI desse ano, né, ordem de grandeza ali perto de 80 mil barris, do que a produção atual. Com isso, a geração de caixa também se aproxima, por exemplo, do primeiro trimestre de 2025, em que tivemos $250 milhões de EBITDA. Então,
Aqui, se a gente olha para trás, a gente consegue refletir um pouco do que deve ser a companhia no ano de 2025, e o volume de CAPEX, como eu mencionei agora há pouco, é bem menor. Então, com isso, a gente aumenta a geração de caixa, aumenta o EBITDA, tende a reduzir a dívida líquida e a alavancagem da companhia, por consequência, ao longo do ano de 2025, ela vai caindo gradativamente. Lembrando que a gente sempre olha last 12 months, então, por isso essa queda não é imediata. Se a gente anualizar, aí sim a gente consegue ter a percepção da queda mais rápida, mas isso vai acontecendo ao longo de 2025. Naturalmente, a gente também vai gerando lucro nas operações, com potencial já de distribuição de dividendo, mesmo que fique no mínimo obrigatório em 2025, para chegar numa alavancagem target da companhia, a gente tem uma tendência também de começar a avaliar a distribuição de dividendos em função da geração de caixa da companhia ao longo já de 2025. E à medida que essa alavancagem for se aproximando das alavancagens alvo nossa, a gente vai poder ser capaz de liberar mais dividendos aí para os nossos acionistas. Eu vou pedir que o Mastrangelo complemente a questão do lifting cost, especialmente Atlanta, porque à medida que a gente tiver o ramp-up de produção do FPSO, como ele comentou durante a apresentação, como o custo fixo lá do afretamento da operação já está dado, o aumento da produção vai se refletir numa redução significativa do OPEX em Atlanta. Exatamente. É isso aí, Bruno. Se olhar um pouquinho para trás, por exemplo, o sistema de produção antecipado no Petrojal, nós estávamos com uma produção lá de 20 mil, nosso lifting cost, tirando o afretamento, estava gerando aí uma decimal. Mas o que a gente vê para frente hoje? O investimento já foi feito. Então, o incremento de novos poços entra diluindo nosso OPEX, abaixando o nosso lifting cost. É a nossa intenção aí para tanto Atlanta quanto Papa-Terra. E não está capturado ainda, nós estamos capturando aí no investimento desses poços que vem pela frente, na contratação, mas não está capturado ainda, que pretendemos ao longo de 25, a sinergia dos campos operando simultaneamente, em que um dos nossos maiores custos são os custos de logística. Por exemplo, barcos para os requeridos para uma emergência de vazamento de óleo, chamado PEI. Hoje nós temos planos individuais, cada campo com a sua logística independente. Então, vai demandar algum tempinho para a gente conseguir consolidar num único PEI. E aí vai implementar alguns estudos, mas com isso a gente traz a sinergia de operar conjuntamente dois campos para o nosso custo operacional. Então, só um exemplo. Consumo de diesel em Papa-Terra. Consumo de diesel em Papa-Terra, isso aí já está na nossa Papa-Terra de hoje, maximizar o uso do gás para poder reduzir o consumo de diesel, que é um item alto no custo de hoje de Papa-Terra. Então são várias ações que a gente está... Fora isso, obviamente, a gente vai contribuir aí para reduzir o nosso impacto de emissões. Então são várias ações que estamos planejando para as próximas fases de redução do nosso custo operacional e diluindo com a produção maior. Reduz o nosso lifting cost e traz essa sinergia para reduzir o nosso OPEX. Obrigado, Bruno. Perfeito, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Soares, do BTG Pactual. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos aí do time da Brava. Eu tenho um follow-up sobre essa questão da geração de caixa, né? Acho que vocês foram bastante claros aí quanto à expectativa, né, de começar a gerar ali, aparentemente em meados, né, do ano que vem, um caixa operacional acima, né, ali do patamar de investimentos, e também que já começa a permitir alguma desalavancagem, mas se vocês puderem, talvez, só passar um pouco mais de cor de qual que é o preço de petróleo que vocês estão utilizando, né, para essa premissa. E também uma outra pergunta com relação a dividendos. Acho que
dado o estágio, né, da operação e ainda com esses inúmeras, vamos dizer assim, prioridades, né, operacionais que ainda existem para o curto prazo, a minha dúvida é, vocês chegaram a mencionar sobre a alavancagem, né, target, né, que começaria a permitir isso. O que vocês imaginam como uma alavancagem, né, alvo para começar a permitir um pagamento acima aí do mínimo? Acho que é isso, na verdade, a pergunta. Obrigado. Bom, para ser objetivo, algo que a gente não bateu o martelo definitivamente ainda, mas o que a gente enxerga assim, conceitualmente, é uma alavancagem entre 1 e 1,5 em função de preço de petróleo 70, 60. Né? Essa faixa é a faixa que a gente está começando a discutir aqui em nível de diretoria para começar a pensar em liberação de dividendos para os acionistas. E acho que a gente tem capacidade de chegar nesses níveis, né, de uma maneira bastante rápida. E para a geração de caixa, Pedro, é exatamente esse range que a gente vem trabalhando nas projeções. Ou seja, num cenário mais otimista, perto de $70, num cenário mais pessimista, a gente simulando a geração de caixa a $60. Em ambos os cenários, a intenção da companhia é ter uma geração de caixa operacional que supere o volume de investimentos em CAPEX. Se eu puder só complementar, Pizarro, mas Obrigado, então Pedro. você está mencionando muitos... Por favor. Vocês me escutam ainda? Sim. Desculpa. Se eu pudesse só complementar, acho que Pizarro você mencionou agora sobre até, né, em patamares de $60 o barril, o fluxo de caixa operacional superar o de investimentos, mas vocês entendem que talvez a desalavancagem, né, se os preços se materializarem nesses níveis, aí ela precisaria talvez, né, contar também com alguns desinvestimentos pelo lado da companhia ou não? Pedro, o que a gente vem trabalhando na parte de otimização do portfólio, ela tem um viés principal de simplificação da operação da companhia. Então, as entradas de recursos pelo desinvestimento de ativos menores é pouco significativo aqui perto do todo. Obviamente, a gente também debate aqui a possibilidade de desinvestimento em algumas operações, eventualmente numa maior escala, mas esse não é o base case. Então, a gente entende ser totalmente factível uma redução dessa alavancagem gradativa ao longo de 2025, mesmo sem ter aqui algum desinvestimento necessariamente. Então, só para dar o exemplo novamente, né, se a gente analisar o primeiro TRI, a gente está com EBITDA acima de 1 bilhão. A gente tem uma dívida líquida financeira, incluindo earnouts, na casa de 1,6. Então, a alavancagem já fica muito baixa, mesmo no cenário de produção do primeiro TRI. O que muda do primeiro TRI para o final de 2025? A gente tem o FPSO Atlanta entrando, a gente tem a redução de 20% pela venda para Westlawn, mas esse balanço é positivo. E a gente também está aqui na fase bem finalíssima de aprovação do BC10, passaremos a ter 23% de participação nesse campo. Então, também uma entrada de produção nova. E, finalmente, a gente espera a entrada de Manati em operação, uma estabilidade maior da produção em Papa-Terra, incremento de produção, principalmente na bacia Potiguar, quando a gente fala do onshore, tudo isso compondo esse processo de incremento de produção, consequente desalavancagem, e certamente tendo a possibilidade já de pensar tanto em buyback quanto em dividendo, para 2026 de uma forma mais relevante, né, mais importante. O objetivo da racionalização de portfólio não é obtenção de recursos, é otimização de portfólio, foco na atividade mais relevante, né, e aumento da eficiência. Né. Ajuste, não é por necessidade de recursos. Perfeito, Pizarro. Obrigado. 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 Nossa próxima pergunta vem da senhora Helena Kelm, da XP. Senhora Helena, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui. Eu queria falar um pouco sobre os desafios de vocês. A gente entende que os principais catalistas da tese, né, são a volta de Papa-Terra e o primeiro óleo de Atlanta, né, por enquanto. Eu queria ouvir de vocês quais as principais preocupações que você tem hoje, o que pode dar errado, o que vocês devem focar
é licenciamento, é falta de insumo no mercado, é algo que pode estar ali intrínseco ao próprio ativo, que ainda pode estar preocupando vocês. Acho que é isso. E Bom, a segunda pergunta aqui sobre o relatório de reservas, né? Eu não sei que passo vocês estão em relação ao novo relatório. Queria saber do ponto de vista de mudanças que a gente pode ver em relação aos investimentos, né? Ao desenvolvimento de reservas, se pode acontecer uma mudança de foco do onshore para o offshore, e o que esperar, né? Da curva de produção. bom, vamos lá. A gente já falou bastante das prioridades que você mencionou aí, né? O nosso foco agora, de curtíssimo prazo, está nos principais catalisadores que a gente tem, né, para aumento de produção e geração de caixa, que são a entrada do FPSO Atlanta e depois o ramp-up da produção do FPSO Atlanta. Vamos lembrar que ele entra com 2 poços e ao longo de 2025 a gente vai levar a produção para 6 poços, né? E a retomada em Papa-Terra, a estabilização da produção em Papa-Terra e, como o Mastrange mencionou, o aumento da produção em Papa-Terra, né? A gente tem um potencial muito grande de extrair mais petróleo do reservatório de Papa-Terra. Para isso a gente precisa se preparar, para isso a gente precisa entender melhor também o reservatório, né? Você perguntou as dificuldades que a gente tem, o que pode dar errado, né? A gente está vivendo agora um período em que a gente tem a consequência de alguns atrasos que a gente viveu em função de circunstâncias que ocorreram no país no último semestre. A gente está superando isso, né? O retorno do Papa-Terra é iminente, da mesma forma que é iminente a entrada em produção do FPSO Atlanta. Com isso a gente acha que passa por esse período aí difícil que a gente viveu, justamente no momento de consolidação das duas companhias. Aí, além disso, a gente está vivendo um período de oscilação no preço do petróleo. Para frente, né, você perguntou quais são os desafios e o que nos preocupa. O que a gente está vivendo hoje é uma situação em que, nesse momento particular do tempo, a gente está vendo o amadurecimento de uma série de projetos de produção de petróleo no Brasil, fruto de decisões tomadas nos últimos anos que estão se materializando agora. Então, o que a gente viu nesses últimos 6, 8 meses foi a chegada simultânea de vários navios plataforma, né, vários FPSOs, para aumentar a produção no Brasil, que sobrecarregou as agências reguladoras e o IBAMA na necessidade de atender processo de licenciamento e de autorização por parte da ANP. Então, a gente viu uma concentração de plataformas chegando aqui no Brasil nesses últimos meses, disputando os recursos das agências reguladoras. Isso é uma preocupação para frente, sim, porque a gente, ao seguir avançando com as fases seguintes de produção de Atlanta e Papa-Terra, nós vamos precisar de agilidade dos órgãos reguladores para continuar aprovando as licenças ambientais e as autorizações de produção. A gente começou cedo o Atlanta num momento muito favorável e a gente teve uma tramitação muito boa no IBAMA para o licenciamento ambiental do Atlanta. Em nenhum momento foi um problema, né? A gente conviveu com a operação padrão da ANP e essa simultaneidade da chegada de FPSOs aqui. Isso trouxe dificuldades. Então, para frente, a gente espera um reforço da capacidade de ação das agências reguladoras, uma melhoria do orçamento das agências reguladoras, porque eu acho que isso é importante para a atividade que é relevante para a geração de recursos no Brasil. Um outro fenômeno que eu acho que também está acontecendo é que a diferença do que a gente teve quando nós aprovamos e desenvolvemos o projeto do FPSO Atlanta e dos 6 poços conectados a ele, o momento na indústria era um momento diferente, né? A gente tinha disponibilidade de equipamentos e a gente tinha disponibilidade de serviço. Esse aumento da produção no Brasil e aumento da demanda está estressando a cadeia de suprimentos. Então, o que a gente tem visto também nos últimos tempos é uma dificuldade para a contratação de serviços e equipamentos de forma expedita, né? Então, essas são dificuldades que a gente pode enfrentar mais à frente quando a gente tiver que aumentar as atividades de CAPEX em Papa-Terra e em Atlanta. Sobre a certificação, né, a gente está trabalhando para refazer a certificação
das duas operações, né, tanto onshore quanto a offshore, a combinação aí dos ativos da 3R com os da Enalta, que hoje compõem a Brava. A gente não espera grandes alterações aí nas nossas certificações nos próximos meses. Obrigado aí. Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, do UBS. Senhor Tasso, seu microfone já está liberado. Bom dia, Décio, todos os demais presentes. Eu queria voltar aqui na discussão de dividendos. A primeira pergunta, se puderem compartilhar o racional por trás desse pagamento de 90, 100 milhões agora no TRI, pelos dados pro forma nos 9 meses desse ano, a companhia até teve um prejuízo de 100 milhões. Então, só para poder entender um pouco o build-up e o timing ou a antecipação desse pagamento. Uma segunda pergunta, ainda no mesmo tema, consegue dar um pouco mais de detalhe de como que está essa agenda a nível de diretoria e conselho, a prioridade nessa discussão, e se eventualmente tem alguma discussão para poder mudar ou a periodicidade ou a forma de apuração dos pagamentos, seja de um diferente payout ou algo mais relacionado ao fluxo de caixa, por exemplo. E se me permitirem aqui uma terceira, talvez na ponta oposta dessa discussão, queria aproveitar para pegar a visão de vocês, Décio e Pizarro, se essa realmente é uma discussão que deveria estar sendo feita agora, nesse momento, ou se eventualmente não faria mais sentido ficar para 2025, após o resumo e estabilização das operações, já tendo capturado boa parte das sinergias. São essas minhas perguntas. Obrigado. Bom dia, Tasso. Bom, vamos lá. Os dividendos, você mencionou aí os 90 milhões, foram dividendos da antiga 3R, né, que foram distribuídos agora. Eu peço para o Pizarro aí que estava lá. Anterior. Então, Tasso, esse é o mínimo obrigatório exigido em lei referente ao ano anterior, em que a programação do pagamento foi feita para o terceiro TRI de 2024. Então, não foi nada extraordinário. Bom, em relação a futuro, né, eu comentei aqui que a gente concluiu o trabalho de planejamento estratégico para os próximos anos da companhia, que foi um trabalho feito a quatro mãos aí entre a diretoria e o conselho de administração. Então, evidentemente, quando você faz um planejamento de curto, médio e longo prazo, você tem que deixar as coisas organizadas. Então, essa discussão toda, ela foi feita, né, com esse objetivo, de estabelecer as prioridades de curto e médio prazo, que eu mostrei, né, e também as de longo prazo, alinhados entre o conselho, com as orientações do conselho, e o que a gente vai executar na diretoria. Então, essa questão de alocação de capital, pagamento de dividendos, potenciais buybacks, fez parte dessa discussão, tem que fazer parte dessa discussão, foi oportuno para a gente poder se preparar, para no momento que isso aí estiver podendo acontecer, aconteça. Então, esse foi o objetivo. O que a gente fez foi um extenso trabalho de planejamento, que a partir das orientações do Conselho, nos deu os direcionamentos para como é que a gente vai conduzir a gestão da companhia nos próximos anos. Até para equilibrar o plano de CAPEX, né? Então, exatamente. Obrigado. Tá claro, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Gama, do Citi. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho basicamente dois follow-ups. Um primeiro com relação à alavancagem. Eu gostaria de entender, primeiro, como é que funcionaria quando vocês fecharem o closing do BC10. Se vocês podem reconhecer o resultado no EBITDA e poderia ajudar nessa alavancagem. E no segundo ponto ainda na alavancagem, qual a estratégia para vocês com relação aos créditos do FPSO Atlanta? Vocês esperam monetizar no curto prazo ou é uma coisa mais para 2025, 2026? E a minha segunda pergunta é um pouco mais para entender o shape de produção de 2025. Eu entendo que no começo do ano a gente deve ver o FPSO Atlanta rampando produção, e a gente deve ver um Papa-Terra já operando. Só que como é que funciona o crescimento de produção em Potiguar? E o quanto vocês esperam com uma produção de saída em 2025? Obrigado. Bom dia, Pedro. Obrigado. Em relação à alavancagem, BC10 é uma transação que foi feita pela antiga Enalta, e a gente não teve ainda a aprovação final para a ANP, estamos a ponto de obtê-la,
E quando a gente obtiver, a gente vai ser capaz de reconhecer o resultado desde 1º de julho de 2023. Né? Então, toda a produção e o EBITDA decorrente do BC10, desde aquela época, vai ser reconhecido pela Brava para fim de covenants. Né? Então, ajuda em alavancagem para covenants. A gente está permanentemente discutindo a melhor maneira de tratar esses recebíveis que nós temos lá relacionados ao FPSO Atlanta. O Pizarro está dedicado a isso também. Eu peço que ele dê um pouquinho de cor para você sobre isso, para você ficar com mais detalhe. Maravilha, obrigado. Pedro, como o Décio mencionou, toda essa geração de caixa a gente vai aferir e calcular para fins de covenant. Então, o BC10 realmente ajuda aqui consideravelmente para a redução da alavancagem assim que tivermos o closing do ativo. Em relação aos recebíveis da Inson, né, os 395 milhões de dólares que eu mencionei, a gente vem trabalhando em potenciais estratégias de monetização desses recursos, obviamente sempre avaliando o custo total e o benefício de trazer uma posição de caixa reforçada à companhia. Então, isso tudo vem sendo trabalhado aqui a várias mãos, né, mas em especial pela área financeira e também pela área jurídica, para avaliar algumas das formas potenciais para monetização parcial desse crédito. Tem vários aqui desenhos potenciais e a gente está avaliando o melhor momento e também a melhor proposta para eventualmente trazer essa monetização. Em relação à produção que você perguntou, a gente, durante a apresentação, mostrou alguns números, inclusive os números do primeiro trimestre do ano passado, que são uma boa proxy aí do potencial dessa companhia. Para 2025, a gente tem, como eu comentei, né, a retomada de Papa-Terra, o ramp-up de Atlanta, os esforços que a gente está fazendo no Potiguar. A gente tem restrições para dar guidance de produção, mas você pode ter uma ideia a partir dessas informações aí que a gente está passando. Obrigado. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Senhor Rodrigo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Décio, time da Brava. Eu tenho algumas perguntas aqui, acho que talvez começar um pouco com o que o Marcelo já deu lá no começo, né, do cheiro de uma campanha aí para frente. E eu queria perguntar alguns pontos aqui, para a gente tentar já se preparar e antecipar aqui quando a gente tiver um anúncio dessa eventual campanha, né? Primeiro, assim, olhando o status de licenciamento para esses ativos, se vocês pudessem elencar o que é necessário, tanto Papa-Terra, acho que não tem muita coisa, mas ali olhando Malombe e o que pode ter de necessidade eventual de licenciamento também para Atlanta, em termos de perfuração, e equipamentos, seja equipamentos para poço, seja sondas, seja outros equipamentos ali, embarcações necessárias para eventualmente fazer essa campanha. Em que status vocês estão aqui nesse processo de aquisição de equipamentos, serviços, etc., para a gente saber um pouco mais. E o segundo ponto que eu tenho aqui é em relação ao lifting cost do onshore, tá? E entender um pouco o que a gente pode pensar de trajetória de lifting cost aí, já pensando talvez o primeiro TRI, segundo TRI, acho que uma visão mais de curto prazo, assim, com os projetos de vapor entrando de forma mais relevante no Rio Grande do Norte. E aí, por último, só um follow-up, que eu recebi uma pergunta aqui de um investidor já, e ele pediu para fazer essa pergunta para vocês, para a gente entender se vai ter um plano estratégico sendo divulgado para o mercado de uma forma formal. Ou seja, eu acho que imagino que ele esteja imaginando algo similar ao que a Petrobras faz para o mercado. Tá? Obrigado, pessoal. Bom dia aí, Rodrigo. Essa pergunta que você faz aí, ela linka com o que a Helena lá perguntou agora há pouco sobre as preocupações nossas, né, em relação a licenciamento e fornecedores. Eu acho que a gente vem trabalhando bem nesse sentido. Em relação ao licenciamento ambiental, no Ring Fence de Atlanta, né, no Atlanta Oliva, a gente já tem licenciamento para perfurar um grande número de poços, então isso não é hoje uma dificuldade, né. Para Papa-Terra e Malombe, sim, a gente precisa de entrar com os processos lá de licenciamento, avançar junto ao IBAMA para ter as autorizações que a gente ainda não tem. Eu repetir, a gente já tem para Atlanta. A gente está pensando, depois o Mastranjo detalha um pouquinho mais, a gente está pensando em fazer uma campanha integrada, né, essa parte das sinergias, de contratar sondas e equipamentos para fazer de forma conjunta
2 poços em Atlanta, 2 poços em Papa-Terra e possivelmente um poço em Malombé. Como a gente estava discutindo a fase 2 de Atlanta e o projeto de Oliva, a gente aproveitou algumas cartas de intenção que a gente tinha para esse projeto para já conseguir assegurar equipamentos para esses poços. Se a gente não tivesse feito isso, esses poços só poderiam acontecer muito mais à frente, porque hoje o mercado de fornecimento de equipamentos de poços de água profunda estão muito estressados pelos grandes investimentos que estão sendo feitos aqui no Brasil. Então a gente conseguiu se beneficiar desses projetos que a gente estava estudando para antecipar esses poços, tanto em Papa-Terra quanto em Atlanta. Acho que o Mastrangelo pode dar um pouquinho mais de cor para você sobre isso. Tá, obrigado. Rodrigo, eu acho que você cobriu aí os itens que são os long lead items, os críticos para implantar um projeto. Sonda, árvore de Natal, linha, umbilical. Todos esses itens críticos nós estamos consolidando agora, já temos contratos assinados, prontos para assinar, por isso que eu não vou poder dar muito detalhe, mas em mais algumas semanas vocês já vão saber mais detalhes, para início da campanha no final do ano que vem. Com esse portfólio maior de perfuração, a gente reduz muito o custo equivalente de uma taxa diária de uma sonda, por exemplo. Além do mob-demob e de limpeza de casco, que você tem que investir para dois poços, agora você dilui em vários poços. Estamos já fazendo a contratação desses long lead items para o início da campanha no final do ano que vem. E em Papa-Terra está no caminho, já tinha sido iniciado desde a época da 3R, o licenciamento para 2 poços a mais. Em Atlanta, como o Décio falou, dentro do Rig Flange de Atlanta, nós temos já a licença para perfurar 12 poços, nós perfuramos só 6. Então, não é o caminho crítico a licença no IBAMA. Lógico que tem os detalhes de anuência e tal, mas não é o caminho crítico para iniciar a campanha de perfuração em Atlanta. O que está faltando? Colocar todos esses contratos, os long lead items assinados. Pretendemos assinar todos eles originários das cartas de intenções que nós tínhamos para a campanha conjunta Oliva com Atlanta, que foi um ganho muito grande para conseguir vencer essa restrição de mercado de muitas atividades simultâneas. O mercado está muito aquecido, mas mesmo assim a gente está conseguindo aí possivelmente colocar aí a campanha iniciando no final do ano que vem, em dezembro do ano que vem, tá bom? Bom, o lifting cost do onshore eu vou pedir para o Boeri comentar, e para a gente não ficar em muitas indas e vindas. O Pizarro está planejando aí um Brava Day, aí a gente pode apresentar o plano aí para o mercado aí durante esse Brava Day. Boeri, por favor, aí o lifting cost. Bom dia, Rodrigo. No caso do lifting cost para o onshore, a gente está, como mencioné, acrecentando la inyección de vapor en nuestros campos de óleo pesado. Ese acréscimo de producción de vapor va a generar un acréscimo de producción de óleo y consecuentemente una dilución de nuestros costos, ¿no? Mas no solamente eso, a gente está desenvolvendo un plano de eficiencia. O Décio mencionó al inicio de la fala que hay unas 180 zonas en toda Brava de melloría. Muchas de ellas son de actuación en un onshore. Esas acciones están siendo desenvolvidas por nuestros teams, están siendo monitoreadas pela diretoría y pelo conselho, ¿no? Eu mencioné en minha fala, por ejemplo, a contratación de una sonda de pooling liviana o leve, que tiene un costo mucho menor que una sonda de pooling convencional, la que a gente usa aquí no Brasil, y también una agilidad mucho mejor para la operación. Entonces, son un mix de ações que a gente está desenvolvendo con un intuito de mantener nuestro lifting cost en un patamar aceptable y obviamente en un camino de SID. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Sadka,
do Bradesco BBI. Senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Senhor Gustavo, pode prosseguir, por favor. Olá, Gustavo, pode prosseguir, por favor. Alô, estão me ouvindo? Perfeitamente. Perdão. Vamos lá, minha primeira pergunta é sobre a geração de caixa nesse trimestre, né? Quando a gente olha a geração de caixa, excluindo ali o recebimento ali da Westlon, né? A gente vê que teve um consumo de caixa forte, né? Acho que parte disso vocês explicaram, né? Que é o CAPEX. Mas também a gente vê aqui que a geração de caixa operacional parece ter sido afetada ali pelo working capital, né? Então, vocês puderem dar um pouco de cor nessa dinâmica de working capital que a gente pode esperar agora para o quarto trimestre. Minha segunda pergunta é sobre a alavancagem, né? A gente viu que a alavancagem chegou próximo ali do nível de 3 vezes, né? Está em 2,7 agora no final do terceiro trimestre. Se poderia ter alguma implicação se a alavancagem ali tocasse ali acima dos 3 vezes agora no quarto trimestre. Obrigado. Obrigado aí, Gustavo. A gente teve nesse trimestre realmente um CAPEX elevado, né? Tanto em Papa-Terra, vamos lembrar aí que a gente tinha um flotel, né? Teve uma parada de produção em Papa-Terra que demandou CAPEX. A gente estava no pico aí de instalação do FPSO Atlanta também, então isso gerou impacto de CAPEX, e mesmo com essa redução da produção offshore, a gente conseguiu manter aí um nível de alavancagem saudável no trimestre. Para frente, a gente vê aí a melhoria da situação. A gente tem o BC10, né, que é um fator que o Pizarro já comentou aí de melhoria da nossa alavancagem para efeito de covenants. Então, a gente está trabalhando para ter essas operações aprovadas assim, o mais rápido possível. Acho que o Pizarro pode dar um pouquinho mais de calor, né, de cor, no que a gente tem pela frente. O que a gente vê é um processo contínuo de desalavancagem da companhia, à medida que essa produção for sendo retomada, né, e os custos forem sendo reduzidos. Pizarro. Obrigado. Principalmente em relação à geração de caixa, como mencionamos, nós não tivemos aqui o pagamento da parcela referente aos 37,5% em todas as despesas, custos, CAPEX relacionados à Papa-Terra. Então, isso obviamente também impacta a geração de caixa operacional. Tivemos restrições em operação, que em 2025 elas tendem a serem mitigadas e ter incremento de produção em alguns ativos. Tivemos também o pagamento de dividendos, tivemos a amortização de algumas dívidas e mesmo assim a gente teve uma posição de caixa com uma ligeira variação negativa em relação ao segundo TRI para o terceiro TRI. Muito embora ainda com uma posição de caixa muito robusta, né? Temos aqui 1,2 bi de dólares na posição de caixa da companhia, o que nos dá bastante conforto, bastante liquidez para os próximos anos, né? Se a gente olhar as nossas obrigações de dívida em 2025 e 2026, elas são bem menores do que o tamanho do caixa da companhia. Em relação à alavancagem, no quarto trimestre, a gente passa por um período um pouco mais sensível em relação à alavancagem da companhia, lembrando, como eu mencionei, que a gente olha sempre last 12 months, se a gente anualizar ou olhar para frente, a gente vai estar sempre numa posição certamente melhor, e nós temos aqui trabalhado bastante para que tenhamos alternativas para não chegar aqui no limite de alavancagem de algumas das dívidas, né? A gente tem diversas dívidas na companhia, algumas não há do que se falar em termos de covenant aqui no quarto TRI, que a gente não teria nenhum risco em relação a chegar nesse limite estabelecido em contrato. Para as outras dívidas, a gente tem aqui alternativas, por exemplo, o BC10 é algo que traz bastante alavancagem para baixo. Então, não é algo que tira o sono da administração, nem da diretoria, mas a gente vem trabalhando e vem atuando de forma bem intensa para que a gente possa ter uma atuação rápida exatamente no tema de covenant e alavancagem.
Obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, pela paciência. Foi uma conferência, né, acho que interessante para todos nós, a primeira aqui da Brava, né? E eu espero que a próxima que a gente tenha, né, que vai ser o do quarto tri desse ano, a gente já possa estar aqui discutindo, né, a colheita de parte desses resultados que a gente discutiu aqui durante essa hora e meia que a gente está junto. Muito obrigado a vocês e até a próxima. A conferência da Brava Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.